Olá, tudo bem? Continuaremos agora o estudo das retas. Falaremos aqui sobre as posições relativas entre duas retas, sobre o ponto de intersecção entre duas retas, quando existir, e sobre a distância de um ponto a uma reta. Vamos lá? Duas retas distintas contidas no mesmo plano podem ter diferentes posições relativas. Essas posições podem ser determinadas pela avaliação dos seus coeficientes angulares. Em virtude disso, é conveniente trabalhar com a forma reduzida de representação da equação da reta, que evidencia o coeficiente angular. Duas retas paralelas distintas formam ângulos de inclinação congruentes. Assim, se não são verticais, seus coeficientes angulares são iguais. Logo, podemos concluir que duas retas RS são paralelas se e somente se seus respectivos coeficientes angulares são iguais. Se os coeficientes lineares também forem iguais, as retas são coincidentes. Duas retas concorrentes formam ângulos de inclinação diferentes. Consequentemente, seus coeficientes angulares também são diferentes. Quando o ângulo formado entre duas retas concorrentes é de 90 graus, as retas são chamadas de perpendiculares. Duas retas RS são perpendiculares se e somente se o produto dos seus coeficientes angulares é igual a -1. No caso em que uma das retas é vertical, a sua perpendicular será uma reta horizontal e vice-versa. No exemplo 1, vamos determinar a posição relativa entre as retas R e S. Primeiro, é conveniente representar essas retas na forma reduzida, identificando assim seus respectivos coeficientes angulares. Nesse caso, ambos são iguais. Como os coeficientes lineares são diferentes, podemos concluir que as retas são paralelas distintas. No exemplo 2, vamos determinar a posição relativa entre as retas R e S indicadas. Representamos inicialmente as duas retas na forma reduzida. Identificamos assim os seus coeficientes angulares. O coeficiente angular da reta R é 1/2, da reta S, -2. Ambos são diferentes, portanto as retas são concorrentes. Será que são perpendiculares? Multiplicando ambos os coeficientes, chegamos no resultado -1. Logo, R e S são perpendiculares. No exemplo 3, vamos determinar a equação da reta S, que contém o ponto P e é paralelo à reta R. Bom, se a reta S é paralela à reta R, então possui o mesmo coeficiente angular, nesse caso 3. Para determinar a equação da reta, vamos jogar as informações conhecidas na equação fundamental. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. x0 e y0 são as coordenadas do ponto P e o m é o coeficiente angular. Chegamos assim na equação da reta S. O exemplo 4 pede para determinar a equação da reta S que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R. Bom, se a reta S é perpendicular à reta R, o produto dos coeficientes angulares é igual a -1. Logo, o coeficiente angular da reta S vai ser -1/3. De posse do coeficiente angular e de um ponto da reta, basta jogar as informações na equação fundamental. Chegamos assim na equação reduzida da reta S. A intersecção entre duas retas é determinada pela solução do sistema formado pelas equações dessas retas. Se o sistema é possível e determinado, as retas têm um único ponto em comum, são concorrentes. Se o sistema é possível e indeterminado, as retas têm infinitos pontos em comum, são coincidentes. E se o sistema é impossível, as retas não têm nenhum ponto em comum, ou seja, são paralelas. No exemplo 5, vamos determinar a intersecção das retas R e S definidas. Para fazer isso, basta resolver o sistema de equações lineares obtido com as equações dessas retas. Existem diferentes maneiras de resolver um sistema. Eu vou usar aqui o método da adição, obtendo assim
que o valor de x é igual a 1. Substituindo esse valor de x na primeira equação, identificamos o valor de y. Nesse caso, igual a 3. Como o sistema é possível e determinado, a intersecção entre as duas retas é determinada por um único ponto, de coordenadas 1 e 3. Com o que aprendemos até aqui, conseguimos determinar a distância de um ponto A, conhecido, até uma reta R, de equação também conhecida. Esse processo pode ser realizado da seguinte maneira. Primeiro, obtenho a equação da reta S que passa por A e é perpendicular a R. Em seguida, faço a identificação do ponto de intersecção entre a reta R e a reta S que nós obtivemos. E, por fim, calculamos a distância do ponto A até o ponto de intersecção, denotado na figura por A'. Fazendo esse processo de forma genérica, chegamos na fórmula da distância entre ponto e reta, onde D é igual ao módulo de AX0 mais BY0 mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A, B e C são os coeficientes da equação da reta. X0 e Y0 são as coordenadas do ponto A. No exemplo 6, vamos determinar a distância do ponto P, de coordenadas menos 1 e menos 3, à reta R, de equação 3x menos y mais 5 igual a 0. Substituindo as informações na fórmula da distância, encontramos módulo de 3 vezes menos 1, menos o menos 3, mais 5, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado. Efetuando os cálculos, chegamos à distância do ponto P à reta R, que é igual a raiz de 10 sobre 2.